Está no ar mais um Elo por Elas, o nosso encontro semanal aqui no canal do YouTube com muita informação, grandes convidados. Afinal de contas, esse aqui é um elo para conectar, para trazer informação, para inspirar vocês. Nós temos o privilégio de receber nessa noite, né, meninas? Obrigado, obrigado. Manuel Vicente, muito bem-vindo. Ele que é psiquiatra, desenvolveu um método revolucionário para ajudar médicos no processo de diagnóstico. É speaker na área da saúde mental e ficou conhecido nacionalmente após sua participação no Big Brother. Seja muito bem-vindo. Muito bom receber. Obrigado pelo convite. Adorei, ótimo programa, né? Pra uma noite, né? Passarmos a noite juntos, vamos conversar bastante aqui hoje. Você nem sabe o que te espera, né? Você tá falando ótimo aí, Eu não né? tenho a menor ideia. Eu tô confiando que eu vou dar conta, entendeu? E Tô nós confiando. confiando em Vai você. tirar de letra, já Aqui é um tirou. confiando no outro, é um elo. Segura na mão do outro e vai. Segura. E você Exatamente. gosta bastante de participar de podcast? Você gosta, assim, de participar de bate-papo? Olha, eu adoro vir em podcast que é organizado, que tem um roteiro, que tem um grupo legal pra conversar. Aí eu adoro, realmente. Eu acho essa mídia incrível, a gente poder conversar, ter esse contato legal. O pessoal que tá ouvindo, o pessoal que tá assistindo. Adoro podcast Tem uma mesmo. construção, né, pra pessoa poder acompanhar, né, Manuel? Você que é a pessoa que tem toda essa coisa da construção, da mente. Eu acho que isso mexe com você, né? Você gosta Sim. dessa narrativa, né, que chega a algum lugar. Eu sou um fã de podcast. Aí, ó, tá vendo? Queremos um seu, tá, Manuel? Nós estamos na. Queremos muito. Ai, vai render muitos conteúdos, porque Muitos. se vocês não acompanham na rede social, ainda eu acompanho. Adoro seus Eu conteúdos. também, muito. São muito atuais. E a sua forma de comunicar, de passar a sua mensagem é muito clara, né? A gente Bom, se envolve. E é obrigado. gostoso ouvir ele. A Gostou. voz dele é boa, não É uma é? delícia, calmo. A voz dele é Manuel boa. fala sobre ansiedade, Calmo. né? Até aquele dia a gente se jantando com ele, lembra? Tá, a Tainá falou assim: olha, eu vou lá. Lembra que Ele você falou falou assim, ai, não tem horário. Falei, pelo amor de Deus, arranja um horário para mim. Ele falou, olha, eu tenho que falar com a minha secretária, eu não tenho nada a ver com isso. Tá certo. Mas olha, eu sei que a gente tem um cronograma aqui para seguir, mas eu tava, né, sempre te assisto, te acompanho, e eu vi você falando, e o que me toca bastante, porque eu também falo sobre isso, e eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente. Eu achei muito interessante um vídeo seu que você explica a diferença de solidão para solitude. Eu achei Olha, já incrível começamos. a maneira, né? Como você. Lógico que a gente pode falar qual é a diferença, mas eu achei bem legal você trazer, começar que a nossa legal. conversa aqui com Acho. isso. Boa conversa, ó. Solidão é algo que acontece com a gente entra em solidão e a gente fica naquela falta da companhia. Solidão é como se fosse a fome de comida, só que para contato social. Então, solidão é uma coisa que faz mal à saúde. Solidão faz mal, solidão aumenta o risco da pessoa ter infarto, vocês acreditem ou não? A Meu solidão, ela aparece no corpo, ela altera o funcionamento, assim, de inflamatório do corpo. Fizeram um estudo em que colheram sangue de milhares de pessoas e descobriram proteínas específicas inflamatórias que aumentam no estado de solidão. Então, solidão é um problema a ser combatido. E aí tem uma curiosidade muito interessante, que alguns países, o Reino Unido e o Japão, por exemplo, eles têm o Ministério da Solidão. Tem uma pessoa, tem um encarregado dentro da estrutura dos governos a criar medidas para diminuir a solidão da população. Então, solidão é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Aí falei sobre solidão, o pessoal falou: ah, mas e a minha solitude? Solitude, eu adoro ficar sozinho, e a minha solitude. É, Solitude é quando você escolhe estar sozinho. Então, solidão, você tá sozinho, mas está faltando companhia. Solitude, você escolheu estar sozinho. Então, para você ter solitude, o que que você tem que estar? Completo por dentro. Para você ter solitude, você tem que conseguir curtir sua própria companhia. Para você ter solitude, você tem que estar em paz, com sua cabeça organizada, emocionalmente equilibrado. Então, conseguir entrar em solitude é um sinal de ótima saúde, de ótimo equilíbrio. E eu vou dizer que para você estar num relacionamento saudável, você precisa conseguir ficar bem sozinho, ai, sim, por isso que né? eu trago isso, porque eu também, né, terapeuta sistêmica, e eu trabalho muito falando sobre isso, porque às vezes as pessoas esperam também muito do outro. O outro vai fazer isso para mim, vai fazer isso por mim. Mas e aí? Se eu não estou bem comigo, é aquela frase, eu preciso estar feliz primeiro em minha própria companhia.
para que depois eu possa também ser uma boa companhia para o outro, né? E assim sucessivamente. Se o outro, num relacionamento, se a outra pessoa tá chegando pra tampar carência, falta, buracos que tem dentro de mim, Pois é. esse relacionamento começou com o pé esquerdo. Então, o outro vem, um relacionamento vem pra complementar, pra impulsionar, pra somar, né? É aquela coisa, 1 mais 1 vira 3. É. Se você tá num bom relacionamento, você Sim. cresce, você desenvolve. Agora, quando você usa a outra pessoa, quando Pra você depender. para te preencher, porque olha, tá faltando uma coisa em mim e eu quero que o outro venha e supra o que falta em mim. Aí esse relacionamento já vai começar numa dinâmica de dependência, de codependência, e a gente já sabe o que acontece. Que não somos duas metades que se completam, né? Somos dois inteiros que se encontram. Ah, adorei Né? isso, E eu, perfeito. quando assisti o vídeo, eu pensei, né? E a verdade sobre a solidão? Porque às vezes a gente tá no meio de uma multidão, né? Você pode estar ali num baile, numa festa, e você se sente sozinho, né? Porque é algo que tá ali com você. E às vezes você tá realmente sozinho, que é a solitude, né? Quieto na sua casa, sem ninguém, mas você não se sente sozinho, né? Você está Sim. completo, é a completude ali na sua vida, né? Não é solidão e solidão não tem a ver com você estar cercado de gente. Tem a ver com você estar em paz com você, estar em paz com sua companhia. É aí que a gente consegue perceber. Então, as pessoas que estão na solidão, elas estão em carência, elas estão em falta, elas estão em revolta com o mundo, elas estão revoltadas com a vida, elas estão nesse nível de alerta. Aí, ó, inflamação, problema psiquiátrico, ansiedade, depressão, tudo sobe. Não tem Eu jeito já ia mesmo. perguntar isso, porque a É. temática hoje é a ansiedade, né? As causas, impactos e a superação. Uhum. A solidão, ela pode levar a uma ansiedade ou a ansiedade pode levar a uma solidão? Eu acredito que as duas coisas, mas o que eu tenho certeza é que uma pessoa que está em solidão, ela vai começar a sofrer de ansiedade, de tristeza, de angústia. A pessoa em solidão é como se fosse a pessoa que está numa correnteza e não tem onde se apoiar. Você não tem um outro para se apoiar. Você está sem uma religiosidade para se apoiar, você está sem uma espiritualidade para se apoiar. Você está lá sozinho mesmo, tá? Tá faltando uma parte. Aí você vai ficar ansioso, vai ficar tenso, vai ficar mal, de forma geral. Desencadeia muitos processos a partir daí. Tem uma coisa curiosa nisso, viu? A gente tem tem 5 pilares do estilo de vida. 5 pilares: sono, relações pessoais, relações interpessoais, exercício físico, né, que é o movimento, alimentação, gerenciamento do estresse. Esses são grandes pilares do estilo de vida, sabe? Tem alguns outros, tem espiritualidade, tem alguns outros que também colocam, mas esses 5 são os principais. Adivinha qual que é o mais importante? Conexões. Conexões têm mais impacto sobre a saúde até do que a alimentação, até do que o exercício físico, até do que o sono, Por até do isso que que eu outros grandes Eu ainda pilares. tô viva, Taína. É. Porque eu sou uma pessoa que não durmo bem, escutei a vida inteira que eu durmo tarde, tudo, mas eu sou uma pessoa que conecta demais. Que essa aqui briga comigo, você tem que dormir. Desde os, sei lá, 14 anos, né? Tá, quando a gente era novinha. Ela eu dorme nunca, muito é, pouco. eu sempre dormi muito tarde. E aí, se precisa acordar muito cedo, acordo muito cedo. Mas faz muito sentido, porque eu sou essa pessoa que conecta, né? Você sabe que eu vou. Eu tenho boa interação com as pessoas, faz muito sentido. E porque a relação de qualidade, ela te leva para um hábito bom. Então você tem companhias que te ajudam a crescer, que Sim. te ajudam a se alimentar melhor, que te ajudam a fazer mais exercício. Se você tá com companhias que vão te levar só para beber, para fumar e para ficar em casa, Aí não tem como. aí toda a saúde despenca. Então a qualidade da relação, ela é um grande fator que determina a saúde. Dá pra Olha gente aí. prescrever, dá pra você como médico. A comédia fala assim, ó, prescreve, você vai ter que fazer, vai ter que Ter entrar no boas grupo de alguma conexões. Dá coisa. 5 pessoas por Você vai ter olha que que entrar num legal. grupo de alguma coisa. Tá sozinho em casa, não faz nada. Ah, eu tô deprimido, tô triste, tô ansioso. Sim, mas você não sai de casa, você não tem um amigo, você não vai num grupo, você não tá em nada. Sabe? Você não Por tá nem isso num. que o esporte é legal, não só pela endorfina, mas também pela Das conexão, pessoas. né? Que você tá ali, Sim. encontra, faz Dependendo com quem você amizade. faz. É só por isso que as pessoas fazem crossfit. Se não tivesse o grupo, quem quer fazer crossfit sozinho? Sozinho, carregando Já aquela pensou fazer tonelada. crossfit sozinho, beach tênis sozinho? Não tem como. Você tem que estar num grupo. O grupo, ele traz Te você pra uma E coisa eu te boa. vejo lá, viu, no E eu CrossFit. tô lá, pois é. Só no carnavalzinho de Salvador, lá nas musiquinhas. Eu tô sempre no crossfit, não paro não. Sim. Você você é uma inspiração pra gente.
em quesitos, acho que de saúde mental, estilo de vida, a forma como você olha o mundo, quem te conhece um pouquinho mais, sabe como que você pensa até sobre as pessoas, né? E você, eu quero que você fale assim, como é que você trouxe essa coisa da ansiedade, esse tema, mas de uma forma tão lúdica, tão especial, porque hoje as pessoas sabem falar com mais leveza, conseguem falar, eu tenho ansiedade, mas também tenho isso, aquilo, porque te assistem e, assim, entendem mais sobre isso. E eu tô dizendo isso porque eu estava nos bastidores falando que assisti um vídeo seu e você falando, gente, vocês confundem muito. Fala que a pessoa, talvez a pessoa esteja hiperativa, talvez a pessoa esteja, sei lá, com TDAH, déficit de atenção. Então, eu acho que é uma palavra que a gente olha para você e lembra muito de você, porque você olha com carinho para a ansiedade. Eu queria que você falasse mais disso. Ansiedade é um medo do futuro, é um medo difuso. Então, ansiedade é um medo que você não localiza direito. Eu faço uma comparação. Imagina aquelas lanternas que a gente abre, ela fica toda, né? Aquela luz mais fraquinha, só que aberta. Quando você concentra, ela está focada. A ansiedade é a luz difusa, você não enxerga direito, mas ela está lá. O medo é quando você sabe direcionar. Então você está com uma ansiedade. Tô com uma ansiedade, tô com uma coisa aqui, eu pergunto, mas você está com medo de quê? Ó, focou. Primeiro passo para você resolver sua ansiedade. Foca, entende o que que é. Eu tô com medo da entrevista de amanhã não dar certo. Eu tô com medo de não dar conta de resolver meus problemas. A ansiedade é um medo que você ainda não localizou. Você não está conseguindo encontrar. Enquanto você não localiza o medo que está causando a ansiedade ou os medos, você não consegue resolver nada. Você fica naquela agonia, naquela inquietude, naquela sensação de que vai, como se tivesse um boi indo para o batedouro, mas não sabe resolver. Então a ansiedade é um medo difuso que você precisa localizar, entender, ver se às vezes ele não faz sentido nenhum. Às vezes está com medo bobo. Quando você fala em voz alta, você fala, nossa, que Que besteira besteira. que eu tô pensando, mas você tem que localizar, falar em voz alta, entender da onde que é esse medo. É medo de quê? Então, isso que é ansiedade. Aí a pessoa confunde ansiedade com agitação, com inquietude. Então, Euforia. às vezes eu tô atarefado. Eu tô sobrecarregado. Eu tô sobrecarregado. Eu não paro quieto. Eu sou apressado. Essas coisas não são medo, né? Não é medo. Então você tem que dar um nome. Porque fala assim: ah, meu problema é ansiedade. Às vezes você está sobrecarregado. Então o que que você faz para resolver sobrecarga? Descarrega. É. O que que você faz para resolver a ansiedade? Reconhece o medo. Então cada nome, cada situação vai ter uma solução diferente. A gente tem que começar a tratar a saúde mental assim. Encontra o problema, encontra o sintoma, vai atrás do problema, resolve o problema. Dá o nome pra isso, né? Dá Senão o você vai ficar sempre nome. sim, com esse sentimento sem saber sair desse bolo, né? Exatamente. E quando que isso deixa de ser natural e vira um transtorno? Eu te pergunto com propriedade, porque eu passei na pandemia, no segundo ano da pandemia, foi até no dia do meu aniversário, eu tive um surto. Na verdade, eu acho que eu já vinha com alguma ansiedade, não sei agora nem se é ansiedade, Que né? legal, né? Mas eu já vinha com alguma inquietação. E nesse dia do meu aniversário, eu comecei a ter uma batedeira no meu coração. Não sei se eu te contei já isso naquele dia. E começou meu coração a acelerar, aquela sensação de morte. E depois, né, fui descobrir que eu tive uma crise de pânico. Então, assim, né, como que as pessoas aqui que estão nos assistindo, toda ansiedade não tratada leva para o pânico? Como que é isso? O pânico é a pior versão da ansiedade. Então, a ansiedade no topo, naquele máximo, vira o pânico. Então, É ó, como se fosse a evolução da isso, ansiedade. exatamente. Então, você está numa situação ali de insegurança generalizada, você vai ficando mais ansioso, ó, tô aumentando o volume, tô inseguro, aí eu aumento o volume, tô ficando ansioso, tô preocupado, tem uma tensão, aquela coisa não sai da minha cabeça, tô preocupado com tudo, às vezes é um monte de coisa que tá te preocupando, tá generalizada essa preocupação, chega uma hora que, tum, dá um pico, pânico. Então, o pânico é essa situação da ansiedade no máximo. Se chegou Caramba. no pânico, já tá bem claro, não tem a menor dúvida, que chegou num momento em que precisa de uma ajuda, Medicar. precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, medicação é uma boa alternativa, Mas mas precisa às vezes reconhecer tem o que ele como falou. pensar em outras formas. Às vezes tem como fazer intervenção com terapia, com
PNL, hipnose, Sim. alguma coisa assim. As pessoas podem ter algumas intervenções pontuais que dá para fazer. No fim das contas, vai ter que entrar num processo terapêutico para você desfazer o caminho que te levou lá. Se a gente fica Sensacional. só resolvendo as crises de ansiedade, a gente tá virando um bombeiro. Vem um incêndio, eu apago. Então, se eu quero ser bombeiro, eu vou passar a vida apagando incêndio. Eu tenho que mudar a fita e virar um detetive. Então, entrei numa ansiedade, coloca a roupa de detetive, tenta entender como que eu cheguei aqui. Isso se chama gatilho? Porque eu estudei, assim, quando eu tive, eu fui muito averiguar o que que acontecia. E aí eu fiz terapia e a psicóloga, né, falava, Taína, com certeza tem algo que te desperta. Isso. Então tem um gatilho sempre. O gatilho é a gota d'água. O gatilho é a gota d'água, mas se o gatilho está presente, quer dizer que o copo já estava enchendo. O gatilho, ele é a gota d'água que faz o copo transbordar. E o gatilho geralmente tem alguma coisa a ver com alguma questão da minha história. Sabe? Como se fosse um microtraumazinho. Então, por exemplo, eu tenho uma questão que na escola a professora me chamou de burra e eu passei uma vergonha lá na frente de todo mundo. Passei essa vergonha na escola. Aí, depois de 20 anos, eu ainda não superei aquele trauma. Aí eu tô no meu trabalho e meu chefe usa a mesma palavra, como se fosse uma palavra a mais. Burra. Volta aquele trauma que estava lá atrás. Então, o gatilho, ele também tem esse elemento de uma questão que está guardada em mim e aparece. Então, é assim que é o processo traumático. Às vezes isso acontece de uma forma mais clara, né? Vamos pensar. A pessoa é assaltada no banco. Ela volta no banco, ela começa a ter um gatilho ali. Então, toda vez que ela vê banco, ela começa já a ficar ruim. Isso é uma versão muito mais grave de um Aham. gatilho, né? Mas a gente tem essas pontinhas soltas na nossa história, elas ficam ali, ficam ali. Por isso que quando você encontra uma, que ruim que sofreu. Mas que bom que eu descobri uma parte minha que precisa de cuidado, que precisa ser melhorada. E agora eu vou entrar aqui para poder resolver isso. Olha, eu tô achando que eu vou cancelar esse podcast e vou continuar fazendo uma consulta, já que eu não consegui ir lá no consultório. Então, olha só, né? Então, Eu reabri a agenda. Eu acho importante, você falou que a o povo vai dar uma ansiedade, desculpa, aquela pergunta. a ansiedade é o medo não diagnosticado, medo não Localizado. localizado, Isso. né? Mas quais são os sintomas físicos e emocionais mais comuns que as pessoas podem não associar à ansiedade? Porque eu sei que a ansiedade, ela é confundida com muitos outros transtornos. E é muito importante diagnosticar precisamente, de forma correta, para ter um tratamento, né, eficaz. E eu gostaria que o doutor pontuasse essa questão, da questão dos sintomas, né? Quais sintomas que as pessoas podem não associar à ansiedade? Sintoma que a ansiedade causa, mas você não vai pensar que é de ansiedade. Problema de sono, comida, comer demais, ficar compulsiva, comendo demais, ou tem gente que fica comendo de menos, tem gente que Ai, tô perde o me encaixando em apetite. tudo isso, doutor. O que eu vou fazer? Essa mudança, ó, come demais, come de menos, começa a ter dificuldade de dormir, começa a ter pesadelo, não dorme, uma quantidade Olha. de pensamento que não para na cabeça. Sim. Tudo isso é sintoma de ansiedade. E a ansiedade, ela liga, então, vamos pensar. Ligou o circuito do medo. O que que vai fazer? Corpo em alerta. O que que o corpo em alerta faz? Vai ficar tenso, vai ter dor muscular, vai começar a ter taquicardia, batedeira no peito, vai começar a acontecer um monte de coisa no estômago Doer. frio. Aí, nossa, eu tô com uma diarreia que não sei de Ai. onde que vem, meu intestino que não para, uma gastrite. É como se começasse tudo a dar pane. É um carro que está com problema ali no motor, lá no ponto, e tudo vai pifando. Então, Porque ele é importante. porque você colocou seu corpo num alerta, o corpo está num estado de alerta contínuo, e aí você está sobrecarregando o sistema. Então vai vir dor no corpo, vai vir problema gastrointestinal, o sono já não vem direito, então meio que tudo começa a sair do eixo. E aí tem uma coisa importante que ninguém liga. Doença de repetição, infecção que não para. É uma sinusite que emenda com uma infecção urinária, que emenda com a pedra no rim, que emenda com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Por quê? Porque o estado de alerta contínuo
O estresse contínuo derruba o sistema imunológico. Olha só, gente. Então, seu sistema imunológico não funciona Surreal. e você começa a emendar uma doencinha na outra, de repente você tá andando com uma farmacinha que já tem até antibiótico na farmacinha. Porque a pessoa tá vivendo no estado de alerta derruba o sistema É o imunológico. físico lutando contra o emocional, né? Na verdade, eu nem vejo a divisão. O mental Os dois já. e o físico são a mesma coisa. Mesmo mapa. Então, como que eu sinto medo? Com frio na barriga, com batedeira no peito. Então, eu Legal. sinto medo na cabeça ou no corpo? Talvez eu sinta medo no conjunto, mente e corpo. E aí, o meu corpo em alerta vem pra minha consciência, eu interpreto. Que medo, hein? Que tensão. Eu posso fazer um truque também. Quando você tá com medo, quando você tá assim, vai vir podcast, vai falar em público, vai falar alguma coisa, aí você começa a sentir aquele batedeira no peito. Você acha, ai meu Deus, o que que vai acontecer? Aí você fala, não, não é medo, não. Eu tô animado. Eu tô com Você muda. entusiasmo. Reenquadra. Ah, coisa boa. Aí você, sabe? Dá aqueles gritos sozinho no carro. O coração Sem tá reenquadramento na disparando. PNL, gente. O coração tá disparando, você tá tremendo, mas faz isso aqui não é medo, não. Isso Âncora. aqui é entusiasmo. Entusiasmo, eu vou chegar lá pra poder destruir e tal. que Você legal. consegue mudar realmente a interpretação. A frequência, né? É, Eu tô no controle, quem manda nesse corpo sou eu. isso. Tanto que muitas pessoas que têm a questão da ansiedade, o problema maior delas é porque elas ficam hiperchecando o corpo. Elas ficam assim, ai meu Deus, será que tá. Depressão. Ai, não, bateu diferente aqui, deu uma batidinha diferente aqui. Aí ela começa a prestar atenção no coração e fala assim: bateu diferente agora. Aí você começa a parar tudo, silêncio. Senhora, Deixa eu ver se meu coração tá batendo certo. Aí, Não sei se eu tô viva, se eu tô morta. Aí assim, você começa a falando bater comigo mais mesmo. rápido, você começa a ficar tenso. Gente, será que eu vou morrer? Aí seu coração dispara. Aí você fala, eu tô disparado. Mas a suspeita da ansiedade te gera ansiedade. Isso. Aí você começa a entrar num ciclo de. Mas eu conheço pessoas que já teve crise de pânico próximas que falam que a sensação é de morte. É de mesmo. morte. Eu já E aí tive. acontece. É de morte, desesperador. Pois é, e aí acontece o, o medo do medo. O Ela medo de passou ter por a essa crise de fase, pânico. lembra? O medo de ter a crise Eu de não tô ansiedade. conseguindo Senhor. dormir porque eu tô com medo de Eu ter. dormi 15 dias. Minha mãe dormiu 15 dias comigo na cama, de mão dada comigo. Eu fechava meu olho. Que a doideira, imagem né, que gente? vem pra mim, assim, quando eu fechava meu olho, era isso aqui, ó. Era literalmente esse movimento que passava nos meus olhos fechados. E era desesperador, porque eu não conseguia dormir, dava falta de ar, dava o coração acelerado, muita dor no estômago, não tinha remédio que curava a minha dor no estômago. Eu emagreci 5 quilos, quase 6 quilos em uma semana. Eu tomei soro em casa, a enfermeira ia, foi 3 dias em casa, seguidos, porque eu levantava para ir no banheiro, eu tinha acesso de desmaio. Nossa. É. Pois é, você vê que o corpo, ele vai sinalizando tudo isso. Não tem como. Não E tem eu como não a gente dei separar. ouvidos, né? Isso que eu percebi depois que a gente É vai porque o seu corpo já estudar. vinha dando sinais e você Uhum. E ia eu deixando. não fui amparada, né? Uhum. Para as pessoas que eu falava assim: ah, isso aí é frescura, isso aí é alguma angústia, como que é? Ai, é dor de ar, isso é não sei o quê, sabe? Uhum. Aguenta essas pessoas que falam que não é nada, né? A pessoa tem uma mania, ou a pessoa tem uma mania de falar assim, você fala, eu tô com dor no pé. Aí ela fala, eu tô com uma na cabeça, que você não sabe. Ela quer tirar a sua dor, ela quer aumentar a dor. A dor dela é ser pior. Competição de quem tá pior, Não Vai, é? Ou ela fala assim, Competição de quem não é tá nada, pior. respira. É. Tem uma cliente minha falou assim, você sabe, Tinara, que no momento que eu tava com depressão, o que mais me deixava triste eram as pessoas que falam. Aí eu assisti seu vídeo andando no parque, não sei onde você tava. Cara, eu gravei a tela, sabia? Lembra que eu mandei essas telas de Manuel, porque eu falei que eu preciso entender mais de depressão para poder ajudá-la. E ela falou assim, as pessoas falavam assim para mim, reza que vai passar. Será que isso aí não é que você tá faltando um homem na sua vida, alguma coisa? Meu Deus, mas olha, vamos fazer alguma coisa. Age. Você viu uma Nossa. pessoa... Gente, a pessoa Só vira e fala, sabedoria age. de primeira, né? Pois é. Só sabedoria. E aí eu vi você falando, primeira coisa, você não viveu esse sentimento para você olhar, né, Você não para essa passou pessoa. E aí é imaginar, você falou algo. Eu queria que você até repetisse um pouquinho disso, porque eu acho que a gente tá vendo tanta coisa de depressão, sabia? A gente tá vendo tantos jovens, E eu tanto... acho que a vida moderna aumentou muito os níveis de ansiedade, né? Tela de Rede celular, social. rede social. aumenta a Antigamente, depressão. nós fechávamos
à porta do nosso trabalho e Acabava, né? acabava ali o expediente. Hoje não. Você tinha O que ir no expediente banco ele pagar. continua até enquanto você estiver acordado. O celular tá ali, você não Manuel. deixa de responder. E ela, você sabe o que que foi a depressão dela? Foi excesso de ver a vida das pessoas, assim, como se fosse, né? Eu não tô dando conta. Ela falou, eu não dou conta de comparando. treinar, eu não dou conta de estar com o meu corpo tão bonito. Eu acho que por causa de filha, ela falou assim, eu não consegui até hoje voltar ao meu corpo. Então tem tantas situações, né? E aí separou, né? Então eu acho que faz muito sentido, porque eu acredito que a depressão, não sei, tá? Mas tem também um pouco de base nessa vida social, rede social muito maquiada, muito Mas, excesso. mas não tem uma coisa assim que depressão é saudade do passado e ansiedade é do futuro? Você Alguma anotou coisa assim? 200 coisas. É muitas perguntas, É. doutor. O que que é a grande questão de hoje em dia? As pessoas não são capazes de tolerar a angústia. Então, essa pessoa que fica dando um conselho bobo, sabe? Não, não fica triste, não, fica feliz, não engole o choro, não faz isso não. Essa pessoa é uma pessoa que, infelizmente, ela mesma não aguenta quando ela começa a entrar um pouquinho, sabe, num questionamento. Será que eu tô fazendo o que eu queria fazer da minha vida? Será que eu tô no lugar certo? Será que isso tudo tá fazendo sentido? Esses questionamentos não são sinal que você tá doente, são sinal que você tá lúcido. É um sinal que você não está no piloto automático da vida. Se você faz boas perguntas, você consegue achar uma boa resposta. Então, quem não se pergunta de tempos em tempos onde que eu tô, será que isso aqui está valendo a pena? E não sente um pouquinho esse frio na barriga, essa angústia, e às vezes até uma tristeza, se você não consegue entrar nesse contato, você fica uma pessoa no piloto automático. E aí que, nas gerações anteriores, nossos avós, o pessoal antigamente, como que fazia quando uma questão dessa aparecia? Vai trabalhar, vai se ocupar, distrai a cabeça. Distrai a cabeça, não entra nisso não, não pensa desse jeito. Pois é. Não tá triste não, que tristeza o quê, menina? Você tá boa, olha só como que você é bonita. Falta notificação pra Nossa. eu só ver. Isso é Então. isso aí Vai faz pra um jogo. academia. Isso. Tem tanta gente que não anda. Mas você Então- acha anda que numa quem cadeira tem a de vida muito rodas. ocupada tem menos chance de desenvolver algum transtorno Ou do que tá quem no tem a vida transtorno, muito porque tá se desocupada? Quem tá muito ocupado não, talvez não entre em contato com todo esse processo. Aí depende com o que você está se ocupando. Se você se ocupa com aquilo que te realiza, você faz muitas coisas e fica cada vez melhor. Se você se ocupa com aquilo que você tem que fazer porque os outros querem, ou porque é uma pressão, ou porque você não tem outra opção, aí você se esgota. Então, o caminho para se esgotar ou se realizar não tem a ver com o quanto que você faz, mas o que você faz. O que você faz todo dia está alinhado com o seu querer mais profundo? Se você faz todo dia o que você quer, você não se esgota, você se realiza. É, Esse que é o grande jogo. a diferença Então, tá a aí. gente entra nos processos mais profundos de esgotamento quando a gente está distante da nosso propósito. E para você encontrar propósito, não é, sabe, sábado ouvindo um pagode. É em silêncio. É na É solitude. pensando, é na solitude. É. E não é com uma tela te enfiando 300 notificações. Aí. Então, as pessoas não toleram essa angústia nelas, porque elas não entram em processos reflexivos de se questionarem o que eu estou fazendo aqui. Sabe, pergunta importante. Pergunta importante não vai ter resposta simples. E pergunta importante não vai passar assim, hoje está chovendo. Você vai sentir no corpo. Pergunta importante, você vai ter um processo inteiro. Você Você vai viver porque- isso. você vai É o porquê que viver. muda o mundo, gente. E aí, a falta das pessoas conseguirem entrar nisso, conseguirem se questionar um porquê, conseguirem, sabe, pensar a respeito disso, faz elas ficarem tampando todo mundo que quer entrar. Então, ela não pensa nisso, não. Para com isso, para, menino. Ai, tá vendo? Aí, então você corta essas sensações. E aí, isso, por exemplo, numa criança, você está invalidando a tristeza dela. Você está invalidando o descontentamento. Tá triste? A pergunta é: por quê? O que está acontecendo? Tá triste? O que está faltando? Tá triste? Mas tem motivo para estar feliz? Tô triste todo dia, mas você tem um motivo para estar feliz? Manuel, isso é muito importante que você está falando de criança, porque Meu a Deus, eu gente, preciso a fazer uma gente live não disso aqui. valida a criança. A gente vira para a Muito gente bom, que é né? mãe. A Sabe o gente que não a tolera. gente fala? Vai A gente não tolera, a gente não tolera. eu, mãe, sabe o que eu falo? Maria Clara, como que você está reclamando disso, minha filha?
Olha a casa que você mora. Olha o carro que você anda, A gente minha filha. menospreza, eu faço isso Olha a também. escola que você Sério, estuda. Você amiga? tem um professor particular. Você Já faz aula aprendem aí com o Manuel, disso. ó. Fala, você não tem metade das minhas obrigações, tá preocupado com o Isso. quê? Mas essas são as mensagens que eu recebi. Eu só consigo passar o que eu recebi. Mas Aí eu papai dou uma falava. melhorada com relação ao que eu recebi. Então, eu dou uma melhorada, mas eu não vou ser perfeito. Eu não vou ir do que eu recebi para perfeição. É. Então, eu vou pegar e vou passar e vou repetir o script que eu fazia antigamente. Como que eu faço para sair do script? Eu preciso entender o que fizeram comigo. Na hora que eu entendo o que fizeram comigo, eu sou a ficha cai. Eu entendo como é estar no outro lugar, porque eu já estive. Uhum. E aí eu sou capaz de pensar numa outra forma de comunicar. Mas isso não é instintivo. Eu só consigo fazer isso se eu mergulhar na minha história, revisitar aquela menina que ouviu que estava tudo bem, mas mesmo não estando, teve que engolir o choro. Aí eu vou chorar aquele choro que eu não chorei. Aí ele vai desengatilhar, porque ele estava engatilhado. Aí eu consigo liberar aquela energia psíquica, emocional que estava lá atrás. Aí eu consigo reescrever uma nova história. Mas para reescrever uma nova história, eu tenho que conhecer a história do passado. Se eu ficar evitando entrar nas histórias anteriores, não tem como eu reescrever uma nova história. Eu sempre falo assim, se você quer caminhar para frente na sua vida, você tem que dar um passo de volta para Tem hora casa. que a gente tem Tem que que se saber de onde visitar. você veio. A gente tem De que onde você visitar o veio. passado. É igual eu falo, eu estava lendo sobre perdão ontem, e tenho estudado muito sobre perdão, e a gente às vezes acha que perdoou, que superou algo. Você só de fato perdoa, descobre que perdoou alguma coisa quando você lembra e aquilo não dói mais. Porque se toda vez que você lembra doer, é Você quer porque não matar. tá perdoado. Ó, eu sei que Não você é anotou assim. coisa aqui, hein? Não quero que você deixe de falar. Não, isso aqui a gente vai falando, porque a história, por exemplo, do perdão é boa, porque às vezes a pessoa sente a raiva de alguém que fez mal e ela se invalida nesse incômodo. Ela já tampa com uma culpa de, não, mas não pode achar ruim, tem que perdoar. E aí você fica com aquele negócio entalado, fingindo que é santo, mas não é santo. Porque tem Se que. fosse tão fácil perdoar, não ia ter santo, ia ter todo mundo santo. Sabe? Todo mundo, nossa, todo mundo. Ai, nossa, todo mundo dando Um perdão, que mundo coisa linda, ideal. que mundo Mundo maravilhoso que ideal. é esse que todo mundo perdoa. Você sabe que o Bert Hellinger, ele fala sobre o perdão, que é bonito falar que você perdoa, né? Tem lá o Ho'oponopono, né? E Uhum. orações de perdão. Mas o Bert fala assim que quando você perdoa alguém, fala assim: "Ah, eu te perdoo". Não, eu te perdoei. Você está se colocando acima dessa pessoa. Tem muita gente que fala isso, não percebe, mas fala. Chega e fala assim: olha, eu nem me importo de me darem razão, sabe? Eu perdoo porque, no fundo, eu sei que eu tô. Aí ela fala pra ela mesma, né? No fundo, eu sei que eu tô certo. Eu não preciso dos outros. Eu perdoo, deixa pra lá. Mas se você tá nesse nível, você não olhou Você direito. está nesse nível lá Você não olhou embaixo, sua né? responsabilidade, você não olhou o que que você fez, você não entrou numa reflexão profunda. E isso puxa uma coisa que eu anotei aqui, que é a questão da introspecção, de olhar pra dentro, como que isso concorre com a distração. As pessoas a gente concorre muito a nossa introspecção com a distração. Distração tem 30 notificações, tem todos os aplicativos que querem me tirar desse pensamento profundo que é extremamente libertador. Então a liberdade para ser quem eu sou tá dentro, não tá fora. E eu passo a vida distraído no que tá fora. E as pessoas começaram a confundir o conceito de lazer com se distrair. Lazer pode ser um momento de solitude, de eu estar num parque, na boa, tranquilo. Mas para lazer a gente lembra, lazer recarrega as energias, lazer é gostoso, lazer deixa memória. Agora, se eu passo o dia no celular, eu termino o dia mais Nem cansado, vejo, né? eu nem vejo passar, eu não guardo memória. Então aquilo não foi lazer, foi distração. E hoje as pessoas vivem a vida no trabalho, muitas vezes ocupada com o que não traz satisfação para elas, esperando o fim de semana chegar para se entorpecerem e se distraírem, Isso é o mal do Deitar no século sofá. agora, né, para Manuel? conseguir tolerar mais uma semana fazendo uma coisa que não gosta. É vive numa fuga. Você tá Até que numa você não vida, consegue mais fugir. uma vida que você tá desconectado de um propósito pessoal,
E aquilo é tão angustiante que o que você pensa em fazer nos horários que você não está sendo obrigado a estar lá é se distrair de tudo que acontece. Gente, você tá falando de uma pessoa que exatamente tá na minha cabeça. Falando Mas de eu falo muita assim, gente, a eu tô falando de gente, muita Estamos gente. falando eu para prego muitas sempre pessoas. isso, assim, que a pessoa, quando ela é realizada, quando ela está bem emocionalmente, quando ela está bem espiritualmente, quando ela está realizada nos 3 pilares da vida, falo, ela é uma pessoa que ela tá, não é propícia a vícios, né? Porque ela não tem para que buscar gatilhos. Ela não tem por que buscar gatilhos, não buscar saídas, buscar escapatórias, buscar. Pra satisfazer. Não, ela não. Quanto mais. Eu vejo que quanto mais satisfeita você está, quanto mais feliz você está, menos risco a se entregar a vícios você tem. Porque o vício, ele, para mim, ele é a válvula de escape de quem está em busca de algo. Preso, né? É em busca Algo. de algo. Eu quero só terminar de completar o que você falou, só para ver se tem algo ainda para acrescentar. Eu recebi uma mensagem de uma cliente 5 da manhã, domingo. E aí eu virei e falei assim para Fernando, amor, eu não sou de ficar olhando meu WhatsApp Business, porque já fui proibida de ficar olhando ele, né? Meu WhatsApp Business, assim, final de semana, vai descansar, né? Mas aí você sempre olha que você tem medo de um cliente estar, sei lá, precisando, ou você quer olhar. Então eu olhei assim, e tá acontecendo várias coisas e tal. E aí ela mandou. Aí eu falei assim pra ele: não me custa nada responder. Porque não vai me custar essa pergunta que ela fez, não vai me custar responder. Mas ele falou assim: custa. Aí ele falou assim: custa porque ele falou: custa porque você vai entrar num modo de trabalho onde você já está descansando e isso vai começar a ser rotina. Se 5 da manhã de domingo isso acontece, vai acontecer durante suas férias, vai acontecer durante muitas vezes. Aí eu falei, mas então por quê? Eu falei, cara, e por que que ela tá mandando hoje? Isso aqui não é urgência. Ele falou, porque ela não consegue controlar o momento de quietude. Muitas vezes, né, ele falou assim, amor, às vezes a pessoa, ela tá com tanto barulho aqui que ela manda Sim. para um, ela manda para outra, ela começa a disparar e ela começa a delegar para as pessoas porque ela tá assim, tá, 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 tá. E aí ela explode, em vez dela pegar e falar, tá, isso o que que eu faço com essa informação? Isso pode esperar. Se eu vou colocar aqui, vou fazer uma outra coisa, né? E eu achei isso interessante que na hora isso serviu muito para mim. Falei, tá, eu vou colocar isso nessa caixinha agora e depois eu resolvo. É um exercício também, porque a gente que é mais workaholic, a gente quer o quê? Fazer tudo na hora que tem que a pessoa mandou, você vai mandar e eu tenho que responder. Não tem que, né? O WhatsApp ele fez. Não existe isso, mas é como se fosse assim, ó. Olha, eu te mandei a mensagem. É como se você tivesse lido e. Eu faço uma regra pra mim, que toda vez que eu falo tem que, eu paro e lembro que eu não tenho que nada. Eu já fiz um Esse manifesto de tem tem que que, nada. o tem que, ele é uma mensagem de uma expectativa social, ou de uma expectativa da minha família, ou de alguma regra que eu entendi como que era, porque oficialmente não tem que. Eu escolho fazer o que eu quero, porque eu quero. Então, esse é um jogo de trazer as escolhas com mais clareza para mim. E aí o pessoal pergunta, mas tem que pagar o boleto da conta de luz. Não, tem que, não tem. Você não paga, a conta de luz vai ser cortada, a luz vai ser cortada. Então eu Você não tenho vai a morrer, opção, né? eu tenho a opção, mas a consequência eu não quero. Eu quero ter luz, então eu vou lá e Pronto. pago. Olha que legal. Então eu trago um pouco mais a minha vida para o meu controle quando eu paro de usar essa frase do tem que. Então, teoricamente, vamos dizer, Tinara, que ela pegasse e falasse, já me respondeu, vou procurar outra pessoa. Opção dela, tudo bem. É. Eu não tenho o quê. A gente descobrir as possibilidades que a gente tem na nossa liberdade é fantástico. Se as pessoas conseguissem entender o grau de liberdade que elas têm, mas elas não conseguem enxergar porque elas estão presas em um monte de tem que, isso seria revolucionário, seria fantástico. Tem várias coisas que você faz que você não tem prazer, mas a recompensa, sabe? Eu faço pelos meus filhos. Eu faço porque eu quero viajar no fim do ano. Ter prazer não tenho, mas eu vou fazer porque eu quero. Quando você começa a refazer suas frases Muito e o legal. entendimento da sua vida a partir do seu querer,
Você às vezes vai lá e se pergunta, meu Deus, eu não sei o que que eu Meu quero. Deus, você tá falando isso daí para os casamentos, meu querido. É, Esse serve. tem que no casamento É. vai acabar 50 É, no casamento porque o depois, tem que, o coisas tem que é uma iguais. fantasia, você não tem que, você tem liberdade. Mas cada decisão tem uma consequência. É opção, é o que ele tá falando. Tudo tem Mas dentro de um consequência. relacionamento a gente acaba, né, se colocando nos padrões, né? Sou casada, eu tenho que me comportar assim. Eu tenho que fazer tal coisa para ele, né? Eu tenho que fazer pela minha família. Eu tenho que. A gente tá cheio do tenho que O tenho fazer, né? que é uma suspensão da minha vontade. Na hora em que eu faço algo porque eu tenho que, eu não tô entrando em contato com o que eu quero. É uma renúncia. É uma renúncia. É uma renúncia do que eu quero pelo que eu tenho que. Mas Eu casamento é aprendi- isso, casamento é Você renúncia. sabe que eu aprendi estudando constelação que tudo que você renuncia, você paga um preço muito alto, né? Por isso. Então, quando você não pode renunciar, você pode deixar de fazer uma coisa consciente, mas renunciar é muito pesado. E aí você pode refazer a frase no sentido de que eu não vou fazer isso, porque eu quero construir uma coisa nova. Eu não quero ir para esse programa que vocês me convidaram, porque eu quero estar com essa outra pessoa. Não é porque eu tenho que estar com essa outra pessoa. Ai, você quis vir, né? Fala do seu coração. Eu quero, eu adoro conversar com você. Você falou sobre os sintomas, Ô, amiga, né? mas você falou do vício, eu não queria perder o que você disse. Vamos, Eu acho pode legal. ser aqui do vício, amiga. É, porque ela trouxe isso. Ah, eu gostei muito do vício. Sim, porque, Aham, eu, da porque da questão do aí eu vício. falo que às vezes a pessoa tá fazendo isso é um vício também. O vício Perturbar os é... outros, trabalhar à madrugada, sei lá, sabe assim, é vício. O Ela, workaholic é é um o- vício. Não, se a gente for falar assim do vício, como a substância principalmente, o vício ele é totalmente associado a traumas. Vocês sabiam disso? Vício é muito associado a traumas. Então, quando você faz uma pesquisa de pessoas que estão tanto em presídios ou em situações, sabe, de uso compulsivo de substâncias, tem uma conexão muito forte com trauma. Caramba. Então, o vício, ele também é uma grande distração do meu passado que ainda me atormenta. A pessoa que a pessoa que tem quadros de dependência química, se você for efetivamente ver, olhar a história direitinho, pontinho por pontinho, você vai ver geralmente uma infância muito complicada. Tanto que às vezes tem uma pessoa que vai saudável, não tinha problema de vício, vai pra guerra, Estados Unidos, vai lá na guerra, vê um monte de catástrofe, passa a ter dependência de álcool, passa a ter dependência Meu de Deus, opioide, é de verdade. drogas, porque o processo traumático, ele é sentido no corpo, então as pessoas têm quase que uma dor física dentro dos processos traumáticos, tem uma dor emocional, tem todo um processo que é muito constante na vida dela, e aí as substâncias conseguem aliviar, ela consegue sair daquilo. Então todo vício, se você quer entender um vício, você tem que primeiro perguntar: para que que essa pessoa usa isso? Qual é a intenção? Ela está usando álcool, ela está usando droga como um instrumento para resolver alguma coisa. Ela não está usando aleatoriamente, sabe? As pessoas usam aleatoriamente. Quando as pessoas usam aleatoriamente, elas param. Elas usam e param. Muita gente usa muita droga. Só que só um pedacinho delas que fica lá. Um grupo fica. O que que esse grupo tem? Esse grupo usou a droga e viu que aquilo era bom para ele. Por que que foi bom? Qual foi a utilidade? Na hora em que você entende a função daquele vício, a função daquela droga, geralmente a resposta é um esquecer algo antigo, é esquecer uma dor que não foi curada, é esquecer uma cicatriz, é esquecer uma cabeça que não para, é esquecer todo esse processo antigo. Então, ele tem muito dessa questão da distração do meu passado que não vai embora. Porque quem É uma dor, vira uma compulsão. que eu quero, sabe, é a pessoa que quando ela usa a substância, ela se sente aliviada. Ela não usa porque ela se sente pior, ela se usa porque ela se sente aliviada. Aliviada de quê? Gente, vício pode ser até uma série, sabia? Assim, penso, Sim. talvez, né? Vício pode ser no celular, ficar no TikTok, né? Tem gente que não fica no Qualquer TikTok. coisa que venha para completar algo que falta dentro de mim. Na verdade, para Né? de usar, a dor vem, volta. Aí toma, a dor vai. Usa, a dor some, né? Aí eu Assim quero vai. voltar, aí eu Vira quero isso, voltar, eu vira preciso de mais excessivo. quantidade. Então, esse que é o Quando processo. quando é o vício no álcool,
geralmente a pessoa fica embriagada. Então ela fica tipo num estado que ela esquece o seu passado, né? Isso. E ela fica nesse estado. Na droga, geralmente tem a ver com realmente completar algo que falta. E na maioria dos casos, os vícios, né, que tem a ver com droga, é a saudade do pai. Tem a ver com o pai. Foi feita até uma pesquisa em um presídio, e aí pegaram as fichas de vários detentos, vários, e foi feita essa análise. E aí, quando foi buscar, tava lá, nome do pai, desconhecido. Nome do pai, Nossa. desconhecido. O nome da É mãe tão tava lá. profundo, né? O nome do pai, isso foi pesquisa, nos livros, tem dados. E vieram, né, de drogas, de cometerem crimes por conta disso. Então, olha como que tem tudo a ver, né? É um processo que ele não é aleatório. Ele não é aleatório. Se a pessoa tem isso, é porque ela tem um processo para ser entendido. Então, e é aí que, inclusive, por isso que os tratamentos para vício eles são muito pouco eficazes. Se alguém já teve alguém na família que já conhece alguém com essa situação, nossa, tem uma questão de dependência química. Vai, interna em clínica, sai de clínica, toma remédio, Trata a sua causa, né? vai nos Só melhores o dano, na verdade, profissionais não de trata qualquer lugar, não a economiza raiz do dinheiro, problema. não consegue resolver. Porque é um processo muito em outra camada. É na alma. Em É que outra vai só no camada. problema, na verdade, não vai na causa, né? Tem que ser o estudo da causa e tratar ali na raiz do Isso. problema, né? Se E não esse bate-papo tá muito especial, por isso eu quero convidar vocês, junto com as meninas, e o Emanuel Vicente, para acompanhar no próximo episódio a continuação desse episódio incrível, né, doutor? E olha, a melhor parte tá por vir, viu? Porque foi ficando cada vez melhor. Não. Isso é verdade. Não teria, não. Suspense.